O César Cacita e o Dorival vai para onde? César, depois de um longo e tenebroso inverno, uma pessoa que cuida da carreira do Dorival me atendeu. Eu cheguei a ligar para essa pessoa, enfim, mas não me atendeu. Ontem, durante a live, eu dei uma pelada, falei, pô, legal, esqueceu dos amigos, né? Aí no final da live ela me escreveu, não, Nicola, não é isso, tal. É que tinha muita especulação e a gente achou melhor ficar em casa, mais calminho, sem falar com ninguém. Tá bom, beleza, e como é que é a situação? Ah, Nicola, no Corinthians não vai virar, não tem mais nada nesse momento. Eu não sei se o Dorival pediu alguma coisa de última hora, se aquele episódio envolvendo o Fabinho e um aliado do Augusto acabou sendo determinante, se foi o Tite que mudou de ideia, que fez com que o Corinthians voltasse a colocar o Tite como prioridade, enfim, alguma coisa aconteceu que houve uma mudança de rota. Dorival era o primeiro nome quando o Ramon é demitido, mas o Tite passou a ser a bola da vez. E é difícil imaginar que, a menos que com o Tite o negócio regrida, e aí o Dorival pode voltar a ser uma boa opção. Mas é importante lembrar que aquele período que o Dorival havia estabelecido que ele queria ficar com a família já acabou. Ele havia determinado que até a Páscoa ele não trabalharia, para curtir um pouco mais a família, para descansar e se recuperar da demissão, que pegou bastante forte nele. Ele não esperava ser demitido na CBF, enfim, ficou mal. Eu imagino que o cenário para o Dorival seja voltar ao São Paulo, mas o São Paulo não tem hoje capacidade financeira de pagar aquilo que o Dorival imagina que ele valha depois de passar pela CBF. Vai haver a necessidade para que o Dorival volte ao São Paulo de uma readequação, algo como, ó, Dorival, você quer voltar para o São Paulo? Beleza, você tem que vir para ganhar mais ou menos o que você ganhava, entre 1.200.000 e 1,5 milhão de reais por mês. Se você quiser ganhar mais do que isso, tá descartado, tá bom? E aí uma informação importante pro corintiano, a tendência é que o Viva Sorte também tenha seu contrato rescindido no Timão. Os valores do contrato com o Corinthians não foram divulgados, mas o que eu posso garantir para vocês é de que a chance de rescisão é enorme, porque a Esportes da Sorte também já tem pressionado o Corinthians por conta dessa rescisão. Os guris está por aqui, você sabe dos reforços que o Fabinho Soldado vem oferecendo aos técnicos que ele conversa? Guris, confesso que eu não tenho essa informação. O primeiro que eu ouvi falar sobre o tema foi o Samir Carvalho. O Samir chegou a dizer que nas conversas com o Luiz Castro, com o Dorival e também com o Tite, o Corinthians prometeu 3 reforços de peso para metade do ano. Eu não tenho essa informação, tá? Não consigo falar em cima da apuração dos outros, mas acho complicado você prometer 3 reforços de peso para um Corinthians que passa por enormes dificuldades financeiras. Guris, vou ser bem sincero com você, eu acho que é grande a chance de o Augusto Melo não ser o presidente do Corinthians na metade do ano. Próxima janela de transferência só reabre em junho e julho. Eu acho que até lá o Augusto já terá caído. O processo na justiça, o processo de investigação, no caso Vai de Bet, vive seus últimos dias. Se não for nessa semana, na próxima ele deve ser indiciado, e a Gaviões da Fiel já deixou bem claro que se ele for indiciado, os protestos contra ele serão pesados. Gaviões vai trabalhar pela saída do presidente, beleza? Deixa eu trazer uma de última hora lá no Corinthians. Nessa segunda-feira, o Hugo Souza voltou a aparecer nos treinos do Timão, tá? Notícia super importante, levando em consideração que o Donelli, substituto dele, está muito distante do Hugo, tá? Sei que tem bastante corintiano que gosta do Donelli, entende no Donelli um cara com futuro, um cara com capacidade, e eu discordo, eu acho goleiro comum e muito abaixo do Hugo Souza. Então a reaparição do Hugo nos treinos causa uma expectativa importante, nem tanto para o jogo contra o Rosário, contra o Racing do Uruguai, mas para a sequência da temporada. Para fechar o vídeo, para falar sobre o Corinthians, que já tem novo alvo depois do não acerto com o Tite. Contei para vocês pela manhã que o Tite comunicou às 7h10 ao Corinthians que não poderia assumir o clube. A justificativa é de que ele teve uma crise de ansiedade muito forte e a família o orientou a desistir do acerto com o Corinthians e dar uma pausa na carreira. Sem perder tempo, sabendo da importância de contar com um técnico mais rápido possível, Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, pegou um avião e foi flagrado desembarcando em Florianópolis, onde já teve um encontro a portas fechadas com o Dorival Júnior. O Dorival mora por lá. Segundo pessoas do Corinthians, ainda não há uma negociação avançada. A ideia foi se apresentar ao Dorival
e conversar sobre projetos. Nem haveria a necessidade de se apresentar, até porque Fabinho e Dorival trabalharam juntos no Flamengo. Mas a ideia do Fabinho era apresentar as ideias que o Corinthians tem para com o Dorival Júnior. Posso assegurar para vocês que, ao ser tratado como plano B, isso causou encheção, chateação do Dorival Júnior. E é possível que o técnico, que já havia tido uma conversa sobre valores com o Corinthians, peça agora cifras até um pouco maiores. No primeiro pacote, ficou acertado que ele fecharia, ele e integrantes da sua comissão técnica, por algo na casa dos 2,5 milhões de reais. A tendência é que essas conversas, se evoluírem, garantam a contratação do Dorival o mais rápido possível. Timão que nesse momento nem tem alguém para comandar o time e assinar a súmula na partida de quinta-feira. Para jogos de Sul-Americana você precisa ter treinadores com licenças. E hoje, Orlando Ribeiro, que é o técnico interino do Corinthians, não tem essa licença. Só para completar em relação ao Timão, Valmir Castro, que era o diretor adjunto das categorias de base desde o início da era Augusto Melo, um dos responsáveis pela contratação de 78 atletas para as categorias sub-17 e sub-20, esse cara acaba de ser promovido no Corinthians e virou secretário-geral do Timão, mesmo com um trabalho bastante discutível e sob enorme desconfiança. Informação super importante e exclusiva. Pouquinho antes de eu gravar esse vídeo, me mandaram uma foto de uma viatura da polícia parada na frente do Parque São Jorge. E a explicação para essa foto: invadiram a presidência. Faz cerca de 15 minutos, essa troca de mensagem ocorreu às 17h40, ou seja, por volta de 17h25, ex-integrantes da Gaviões e alguns que ainda integram a principal organizada do clube estiveram no Parque São Jorge para conversar a portas fechadas com o presidente Augusto Melo. Assim que tiver desdobramentos dessa história, conto mais novidades para vocês. Combinado? Esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.